dia para você que se achega a nós nessa hora, para juntos nós darmos continuidade nessa grande aventura, nessa grande jornada, pela segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós estamos aí na aula de número 6, ou na sexta aula, e até aqui eu espero que você tenha aprendido grandes coisas, porque todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, nos colocamos diante da palavra de Deus para aprendermos mais das verdades de Deus, Ele se revela e Ele nos mostra como realmente nós devemos nos comportar e como nós devemos nos relacionar com Ele. Antes de mais nada, eu queria fazer um lembrete que eu sempre gosto de fazer no início de todos os vídeos. Para você que está chegando no nosso canal a primeira vez, eu queria te pedir gentilmente que você se inscrevesse no nosso canal. Isso é de extrema importância para nós e que também, se for o caso, se você se sentir à vontade e se realmente esta mensagem ela falar ao seu coração, que você dê aí um like, que você dê um joinha e que você também divulgue o nosso canal, se assim entender que é pertinente para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você tem relacionamento, que você se relaciona, porque eu tenho certeza que nessa vida a melhor coisa que nós podemos ter é aprender mais de Deus, é ter um relacionamento com Deus e aprendermos então como nós devemos nos relacionar com Deus segundo a palavra dele. A proposta dessa manhã então, como tema, nós temos aqui exatamente autoridade e suficiência em Cristo. É isso que nós vamos tratar nessa manhã, na aula de hoje. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo neste momento. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome nesta hora. Somos gratos, ó Deus, pela tua bondade, somos gratos, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário. Neste momento, ó Deus, te pedimos, abre as nossas mentes e os nossos corações para entendermos as verdades da tua santa palavra. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, e como você já deve ter percebido, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Então, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ou segunda aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Versículo 4. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Outras versões dizem assim: porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Bom, limpa o tempo para nós aí, Valdir. Depois tu corta. Tu corta. Bom, conforme nós estamos aí nessa caminhada da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, nós temos visto que um dos grandes propósitos de Paulo ter escrito essa carta foi por conta de falsos mestres, pessoas que adentraram ali a igreja de Corinto, judeus que entraram ali dentro da igreja de Corinto, querendo judaizar os irmãos daquela igreja, e ali então isso começou a gerar grandes problemas, grandes transtornos na igreja. E aí Paulo então se vê na necessidade de, na segunda carta à igreja de Corinto, ele trazer algumas recomendações, e nós temos falado que dessas principais recomendações, Paulo vai expor a autenticidade
e a autoridade do seu chamado em Cristo como apóstolo e como realmente um mensageiro, um ministro de Deus, que leva a palavra de Deus sem vieses, que leva a palavra de Deus de maneira original, que leva a palavra de Deus de maneira autêntica, porque nós vimos em outros encontros, nas aulas passadas, que Paulo estava sendo questionado em relação ao seu ministério. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles entraram dentro da igreja de Corinto, gerando tumulto, gerando confusão e dizendo que Paulo era um enganador, que Paulo na verdade não era chamado de Deus coisa nenhuma e que na verdade ele estava pregando coisas distorcidas. E aí então o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta, expondo algumas questões da vida pessoal dele, do chamamento dele como apóstolo, do chamamento dele como pastor de igrejas, do chamamento dele como fundador de igrejas e principalmente colocando as razões do porquê ele sofria, as razões do porquê ele passava por tribulações, do porquê ele passava por dificuldades, e de modo que isso viesse a trazer esclarecimento à igreja de Corinto. Além disso, então, na aula de hoje, chegando no capítulo, na aula de número 6, hoje o nosso propósito, um dos nossos objetivos dentro do texto que nós lemos é trazer dois pontos importantes que Paulo vai destacar nessa segunda carta. Primeiro dele, que ele vai mostrar exatamente, Paulo mostra que seu ministério tem a autoridade de Deus, ou seja, não foi ele que se tornou um apóstolo, ou não foi ele mesmo que se intitulou apóstolo, não foi ele mesmo que se auto-chamou, mas na verdade foi o próprio Deus que o comissionou com essa tarefa de ser um ministro do Evangelho. E o segundo ponto que nós vamos destacar é exatamente que Paulo mostra que a sua confiança está em Deus. Eu queria só fazer um parênteses, porque assim, é interessante como Deus tem trabalhado essa questão da confiança nele nesses dias. Se você for aí nas aulas anteriores, você vai perceber que praticamente em todas elas você vê esse tema de que nós precisamos confiar em Deus, e as nossas pregações também na nossa igreja nos últimos domingos têm batido muito nessa tecla da confiança em Deus, e eu acho interessante porque eu não posso deixar de ver um grande mover de Deus nesse sentido, uma grande ação do Espírito Santo de Deus nesse sentido, de mostrar para o povo dele, de mostrar para os seus filhos que ele está no controle de todas as coisas. E neste momento tão difícil que nós temos vivenciado por causa da questão da Covid-19, de todos os problemas que têm surgido em decorrência dessa doença, de ver claramente que Deus nos mostra que nós precisamos confiar nele neste momento e que nós não precisamos temer o que está acontecendo aí. Por quê? Porque a nossa confiança está nele e nós confiamos que ele tem controle de todas as coisas. Avançando então, primeiro ponto que nós vamos destacar na aula de hoje é exatamente quanto à questão da autoridade que Paulo tem em seu ministério, porque como eu falei, Paulo foi questionado em relação à sua autoridade, e aí neste capítulo que nós lemos, ele vai trazer algumas questões, ele vai colocar algumas afirmações para abrir a mente da igreja de Corinto, que estava ali naquele momento sendo enganada pelos falsos mestres. Então Paulo vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo ele estava sendo criticado pelos falsos mestres, como a gente já contou. Os judeus, quando iam pregar nas sinagogas, eles levavam cartas do Sinédrio, que eram cartas de recomendação. Então assim, por isso que Paulo vai iniciar o texto que nós lemos, o capítulo 3, dizendo para os coríntios assim: olha, igreja de Corinto, por um acaso nós precisamos nos recomendar de alguma coisa? Será que realmente nós precisamos de recomendações da parte de outros para falar com vocês? E aí por que Paulo destaca isso? Porque os falsos mestres, os falsos profetas que estavam adentrando ali na igreja de Corinto, eles eram judeus, eles estavam querendo instituir práticas judaizantes dentro da igreja de Corinto. E normalmente o que eles faziam? Os judeus que saíam para pregar o judaísmo em outras regiões, eles recebiam cartas do Sinédrio,
exatamente que eram mostrando, eram credenciais, como se fossem credenciais para que eles pudessem levar as informações que eram necessárias nas regiões por onde eles passavam. E ali então, a intenção daqueles judeus, daqueles mestres, daqueles falsos mestres, daqueles falsos profetas, era exatamente de distorcer a mensagem do Evangelho de Cristo. Eles usavam então a figura de Cristo como judeu e do próprio apóstolo Paulo, que foi excomungado do judaísmo, nós sabemos disso, para confundir a igreja de Corinto e com isso inserir ritos judaizantes na igreja de Corinto. O que normalmente esses falsos mestres e esses falsos profetas eles estavam fazendo? Eles usavam a mensagem que Paulo tinha instituído ali dentro da igreja, falando da figura de Cristo, falando que o centro do evangelho é Cristo. Mas quando esses judeus chegavam então, que eles chegaram lá na igreja de Corinto, eles falaram: não, mas espera aí, Paulo estava falando de Cristo, ok, mas vocês têm que lembrar que Cristo era o quê? Cristo era um judeu. E mais ainda, olha, você sabia que Paulo também era um judeu? E cuidado, porque Paulo foi excomungado do judaísmo, então o que ele fala não tem muito crédito. Então esses homens, esses falsos mestres, eles usavam dessas artimanhas, dessas questões, para exatamente derrubar a autoridade que Paulo tinha acerca do que ele tinha exposto em relação ao Evangelho, acerca do que ele tinha exposto a respeito de Cristo. Paulo então vai mostrar à igreja de Corinto que a maior carta de recomendação que ele poderia possuir era a própria igreja. E aí Paulo então, depois que ele fala assim: olha, será que nós precisamos de cartas de recomendação? Ou será que vocês já não são a minha própria carta? Ou seja, Paulo já está chamando a igreja de Corinto a acordar, mostrando para eles o seguinte: olha, vocês me conhecem, eu estive aí com vocês, eu preguei o Evangelho, eu fundei essa igreja, nós choramos, nós oramos, nós jejuamos, quantas experiências nós tivemos. Então, aí Paulo dizendo: então, vocês na verdade são a minha própria carta de recomendação. Eu não preciso de recomendação de ninguém. Por quê? Porque o fruto do meu trabalho são vocês mesmos. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: olha, os coríntios na verdade, quando Paulo chega na região de Corinto, nós vemos isso com mais clareza na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E o que acontecia? Quando Paulo chega na região de Corinto para pregar, a região de Corinto era uma grande bagunça, nós sabemos disso. Se você for estudar lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver o seguinte: a região de Corinto era uma região que tinha tanto problema de comportamento social, de comportamento moral, que se criou um verbo, quando a pessoa praticava práticas dissolutas, imorais, se falava assim: ó, essa pessoa está corintianizando. Então, ou seja, corintianizando, melhor dizendo, essa pessoa está corintianizando, ou seja, ela agia de modo imoral, de modo que realmente, de modo corrompido. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, Paulo vai continuar: olha, vocês sabem que quando eu cheguei aí na região de vocês para pregar o Evangelho, vocês tinham práticas dissolutas, vocês eram imorais, vocês eram beberrões, vocês eram idólatras, e eu preguei o Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo trouxe transformação à vida de vocês. E aí Paulo vai destacar o seguinte: olha, eu levei para vocês não práticas ritualísticas, eu levei para vocês a figura de Cristo, eu levei para vocês uma pessoa que tinha o poder para transformar a vida de vocês. E aí então, com isso, Paulo vai fazer um contraste entre o que os judeus pregavam e o que ele pregava. E aí o texto então vai seguir, porque a gente vai ver o seguinte: Paulo destacando assim: olha, os judeus apresentam para vocês cartas escritas em tábuas de pedra, enquanto eu apresentei para vocês cartas que foram escritas no coração de vocês. Os judeus pregavam com obediência externa, com as práticas ritualísticas que os judeus traziam. A obediência das pessoas aos ritos judaicos, ela era muito externa. Não é à toa que Jesus, nos evangelhos a gente vê isso claramente,
Você pode ler lá depois nos evangelhos, lá em Mateus, lá em Lucas, lá em João, lá em Marcos, você vai ver Jesus criticando as práticas dos judeus, não porque essas práticas estavam incorretas, mas porque na verdade eles não viviam aquilo de coração, era apenas práticas vazias, e foi por isso que Jesus chegou um momento que falou assim: ó, vocês não passam de sepulcros caiados, ou seja, sepulcros vazios. Por fora é uma bela viola, mas por dentro não passa de um pão bolorento. E aí nós precisamos entender que não basta ter só cumprimentos de ritos religiosos. Com Deus é preciso ter mudança de vida. Não adianta você botar a sua roupa de santo no domingo e vir para a igreja, e durante a semana você tem comportamentos que são completamente equivocados. Não adianta você querer ser santo só no domingo e o resto dos dias você age de maneira completamente distorcida do que a palavra de Deus manda, ou do que a palavra de Deus orienta. E aí eu chego num ponto aqui que é preciso a gente relembrar e destacar, que assim, ó, é preciso entender que o Evangelho é muito maior do que qualquer religião, ou muito maior do que qualquer prática religiosa. E aí eu destaquei uma frase aqui que diz assim, olha, alguém certa vez escreveu: Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, mas só Jesus transforma. E o que eu quero dizer com isso aqui? É que não adianta, religião não muda a vida de ninguém. Por quê? Porque a religião ela consegue mexer com o exterior do homem. Só Jesus, o homem Deus, consegue mexer com aquilo que nós somos realmente em nosso interior. Só Ele tem essa capacidade, só Ele pode fazer isso. Só Jesus realmente pode transformar as nossas vidas. Só Jesus realmente pode transformar quem nós somos. As religiões, e aí você pode pensar qualquer uma delas, e até mesmo se uma pessoa ela adere à religião evangélica e ela fica apenas na questão dos ritos religiosos, não tem uma transformação, não tem uma mudança de vida, é apenas uma capa. Então, na verdade, quando as pessoas aderem a religiões, muitas delas estão aderindo a capas. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente, e aí nós aqui estamos falando de Bíblia, a Bíblia diz claramente que só Deus pode mudar o coração do homem, que só a ação do Espírito Santo de Deus é que pode mudar realmente quem nós somos por dentro. E é isso que Paulo está questionando os judeus, ou os judeus lá que entraram dentro da igreja, melhor dizendo, os falsos profetas, né? Os falsos profetas, os falsos mestres, que foram levar práticas judaizantes ali para a igreja e estavam gerando confusão na cabeça dos membros ali da igreja de Corinto. Por quê? Porque eles vinham trazendo ritos religiosos, eles vinham trazendo práticas religiosas, coisas que muitos deles mesmo não praticavam. E aí muitas vezes você observa hoje nas religiões, e algumas religiões, elas expõem as pessoas a tremendas vergonhas, elas expõem as pessoas às vezes a práticas e atos que são completamente degradantes. Jesus nunca fez isso. Jesus não veio ao mundo para fazer esse tipo de coisa com o homem. Na verdade, Jesus olhou para a humanidade que estava perdida e que estava corrompida e se compadeceu dela. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é exatamente isso. Olha, enquanto esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles estão aí trazendo práticas que não muda absolutamente nem a vida deles direito, não muda absolutamente nada, ou estão trazendo práticas que na verdade ficam só na área externa da vida da pessoa, eu estou trazendo Jesus Cristo para vocês, ou eu trouxe para vocês Jesus Cristo, que é exatamente Ele quem pode mudar a sua vida. Continuando, Paulo vai destacar, olha, os falsos profetas ou os falsos mestres estão trazendo cartas escritas com tinta, enquanto eu trouxe para vocês cartas escritas com o Espírito do Deus vivo. Isso é tremendo, isso é fantástico, porque na verdade
os judeus traziam consigo as cópias da lei de Moisés para que elas fossem seguidas como ritos ritualísticos, como os ritos religiosos, cheios de mandamentos que muitos deles não cumpriam, como eu já falei. Paulo vai mostrar que a sua pregação trazia transformação, pois a vida transformada da igreja mostrava isso. E aí, aqui fica uma grande lição para mim e para você, que evangelho autêntico precisa gerar mudança de conduta. Evangelho autêntico precisa mudar caráter. Evangelho autêntico precisa mudar rumo de vida, porque quando nós tratamos de conversão, o cerne da palavra é exatamente esse, de que eu caminhava por um rumo e num determinado ponto dessa caminhada eu entendi que havia um rumo melhor e eu mudo a minha trajetória, eu mudo a minha conduta, eu mudo para de onde eu estava indo para um outro lugar que eu entendi que é muito melhor. E é isso que Paulo destaca lá para os coríntios. Paulo vai dizer exatamente isso: olha, eu levei a vocês não escritas em papéis, mas eu levei a vocês a escrita do Deus vivo. Eu levei para vocês o Espírito Santo do Deus vivo, e esse Espírito Santo de Deus, ele não escreveu em papéis que se perdem, ele escreveu no coração de cada um de vocês. Ele escreveu a transformação, ou vinha escrevendo a transformação de vocês no coração de vocês. E a terceira questão que nós temos que levantar, quando Paulo vai destacar acerca da sua autoridade, é exatamente isso aqui: a igreja de Corinto é uma carta de Cristo. Paulo mostra que o maior interesse dele era de levar a igreja a Cristo. Paulo não tinha nenhum interesse de prender a igreja a ele próprio. Paulo não tinha interesse de ser o dono da igreja. Paulo não tinha interesse que a igreja ficasse preso a ele. É isso que ele vai destacar aqui. Na verdade, Paulo vai destacar que quando ele foi até a região de Corinto, foi para levar o evangelho de Cristo, para que eles conhecessem a Cristo e ficassem sob a autoridade de Cristo. Então, assim, é mais um ponto onde ele vai colocar que é diferente da intenção dos falsos mestres e dos falsos profetas que entraram ali dentro daquela igreja com a finalidade de quê? Com a finalidade de realmente escravizá-la, de torná-la adepta do judaísmo, de torná-la presa às práticas judaizantes. E quando a gente vê que na verdade o Evangelho de Cristo vem para nos dar liberdade em Cristo Jesus. Continuando, os últimos versículos desse texto, versículos então 4, 5 e 6, Paulo vai destacar a questão da confiança inabalável em Deus. Eu vejo que essa questão da confiança inabalável em Deus que Paulo tinha, sem dúvida foi um dos maiores pilares dentro da fé de Paulo, para que ele pudesse ser bem sucedido na sua jornada. Como nós vimos anteriormente em outras aulas, Paulo foi um homem que passou por muitas tribulações, Paulo foi um homem que passou por grandes provações e indiscutivelmente, sem dúvida, uma das coisas que levou Paulo a permanecer firme na sua jornada, a permanecer firme no seu propósito, a permanecer firme no seu chamamento, indiscutivelmente foi uma confiança inabalável na figura de Cristo, na figura de Deus. E aí então, dentro deste ponto que ele vai expor dessa confiança inabalável, o que é que nós poderíamos destacar? Primeira coisa é que Paulo vai confirmar a sua confiança não no seu próprio mérito ou capacidade, mas em Deus. E esse é um ponto de extrema importância. Aquilo que Deus estava fazendo em meio aos coríntios, ou seja, a transformação do coração de cada um deles, era o maior cartaz que ele poderia ter de que foi o próprio Deus que o comissionou. E aí ratifica exatamente o que nós falamos inicialmente,
quando havia aqueles questionamentos de que Paulo não era chamado de Deus coisa nenhuma, que Paulo não tinha propósito de Deus coisa nenhuma, e Paulo está mostrando o seguinte: olha, essa transformação na vida de vocês, aquilo que está acontecendo na vida de vocês, aquilo que está acontecendo no meio da igreja, é a maior prova do meu chamamento. Eu não preciso me gabar em mérito próprio ou na minha capacidade para ficar justificando absolutamente nada. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque aquilo que confirma que eu sou um comissionário de Deus é a própria transformação na vida de vocês, igreja de Corinto. Aqui ele traz também a importância do crescimento saudável da igreja. Por quê? Porque aí no texto que nós lemos, entre os versículos 4 e 5, Paulo vai destacar os resultados que a igreja de Corinto trouxe resultados. Ou seja, Paulo passou 18 meses ali pregando o evangelho, expondo as verdades de Deus, e isso foi então gerando mudança de vida naquela região, gerando mudança na vida das pessoas daquela região, melhor dizendo. Então, à medida que Paulo foi expondo as verdades do Evangelho, o Evangelho foi trazendo mudança de vida na vida das pessoas. O Evangelho foi trazendo mudança na conduta e no comportamento, na forma como eles agiam e pensavam. E isso é uma coisa de extrema relevância. Por quê? Porque à medida que as pessoas foram tendo suas vidas transformadas, outras pessoas foram se achegando a essa transformação, e a igreja então foi crescendo. E aí Paulo vai destacar a importância de um crescimento saudável dentro da igreja. E aí eu preciso fazer um parênteses nessa manhã, ou um outro parênteses, que eu já fiz um pequeno parênteses no início dessa aula de hoje, que a igreja saudável, ela precisa ter dois pontos que são de extrema importância. A igreja saudável, ela precisa ter duas características que são fundamentais e que mostram que ela é uma igreja realmente que ela tem uma saúde espiritual. A primeira delas é que ela é uma igreja que ela precisa amadurecer, porque à medida que a igreja amadurece, ela também frutifica. E segundo ponto tão importante quanto a igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, a igreja que se coloca diante de Deus com o propósito de cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de cumprir o chamamento de Deus na terra, essa igreja ela precisa crescer. Uma igreja que não cresce, é preciso fazer uma revisão da vida dela, porque algo está acontecendo, e ela então precisa passar por uma análise, passar por uma avaliação, para verificar por que é que essa igreja não cresce, porque Paulo chama a atenção disso. Perceba uma coisa: nós não temos que avaliar a saúde de uma igreja pelo tanto de membros que ela tem. Por exemplo, a comparação não é aquela igreja que tem lá 20 mil membros com aquela igreja que tem, vamos pensar assim, 500 membros, 1000 membros, vamos botar 1000 membros para ficar mais fácil. Você compara uma igreja de 20 mil membros com a igreja de 1000 membros e fala: olha, essa igreja de 20 mil membros é mais saudável do que essa que tem 1000 membros, porque essa igreja de 20 mil membros, ela já tem 20 mil membros, e essa aqui só tem 1000 membros. Ora, você precisa entender que a igreja é um corpo vivo. A igreja é algo dinâmico. Na verdade, essa aqui pode ter 20 mil membros e ano após ano não passa desses 20 mil membros. E essa aqui às vezes começou com 10 membros e hoje já tem 1000 membros. Então, a partir da origem daquela igreja, a partir da vida daquela localidade que se faz essa análise. Então, você faz uma análise da igreja, se ela está amadurecendo espiritualmente, e aí é a partir da análise da vida dos membros que você observa um crescimento espiritual, e você vê um amadurecimento espiritual dessa comunidade. E o segundo ponto, tão importante quanto, é se essa igreja está crescendo. A igreja precisa amadurecer e a igreja precisa crescer. Continuando então, segundo aqui, nessa questão então de que Paulo mostra a sua confiança inabalável em Deus, é da gente destacar exatamente aqui, a confiança e suficiência do que Paulo faz está na figura de Cristo Jesus. Paulo,
tem total conhecimento de si mesmo, de suas limitações, e ele reafirma que o sucesso do seu ministério está não em suas habilidades, mas sim na graça e na misericórdia de Deus. Paulo era um homem extremamente preparado, nós já vimos isso na primeira aula dessa carta. Nós fazemos uma exposição e nós mostramos que Paulo era, vamos pensar assim, para a época, Paulo era um cara muito qualificado, muito bem qualificado para fazer os trabalhos que eram necessários, principalmente na área eclesiástica, principalmente na área da exposição dos princípios e da doutrina do Evangelho. Mas na verdade, em nenhum momento ele vai se prender a isso. Em nenhum momento ele vai se prender à sua capacidade humana. Em nenhum momento ele vai se prender ao seu talento. Em nenhum momento ele vai se prender a habilidades ou conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. Na verdade, Paulo se coloca totalmente dependente da ação divina. Paulo se coloca totalmente dependente da ação do Espírito Santo de Deus. Então ele vai destacar que a confiança e a suficiência dele vem de Cristo. E aí eu queria até fazer uma recomendação para você como leitura. A leitura, você sabe, é uma coisa extremamente importante no desenvolvimento humano e extremamente importante também para o nosso desenvolvimento como cristãos também. E aí o que acontece? Tem um livro chamado Nossa Suficiência em Cristo, do pastor John MacArthur. Vale muito a pena você ler esse livro, porque ele vai mostrar exatamente essa questão, que a nossa suficiência precisa estar em Cristo Jesus. E aí fica então como recomendação de leitura para você aí ainda para ler nesse ano de 2020. Basta lembrarmos de onde Paulo veio, ou seja, quando Paulo faz esse levantamento de que a suficiência dele não está nele próprio, mas em Cristo, quando Paulo fala que ele não tem habilidades e conhecimento suficiente para poder cumprir o propósito de Deus, que na verdade ele aposta todas as fichas dele em Deus, nós precisamos lembrar de onde Paulo veio para ele levantar essa questão. Se você lembrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ou até mesmo antes, lá começando do capítulo 7, Paulo está aqui, Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, Paulo foi omisso na morte de Estevão, Paulo foi um blasfemador do nome de Jesus, e por isso ele se trata também como o menor dos apóstolos. Paulo, em todos os momentos que nós observamos, quando se trata da segunda carta à igreja de Corinto, Paulo se coloca dentro do debate, dentro do questionamento, de modo humilde. Paulo se coloca, ele tira todas essas questões da vaidade humana e se apresenta o seu coração de um modo completamente esvaziado de vaidades humanas. Então, ele mostra claramente o seguinte: olha, se fosse por meus méritos mesmo, talvez eu nem estaria aqui pregando o Evangelho, é o que Paulo diz. Se fosse por minhas habilidades ou por aquilo que eu sou humanamente falando, eu provavelmente não teria sido comissionado pelo Senhor. Mas aí Paulo diz: mas pela graça e pela misericórdia de Deus, eu fui chamado para esta obra. Isso leva Paulo a reconhecer que a suficiência dele vem de Cristo e não dele mesmo. E aí fica uma lição para mim e para você que me assiste nessa hora, que nós precisamos entender que a nossa suficiência não vem de nós mesmos, ela precisa vir de Deus, porque nós somos limitados, nós somos seres humanos falhos, nós erramos, nós cometemos falhas, nós às vezes fazemos os nossos planos, e os nossos planos sofrem frustrações, eles não se concretizam da forma como nós gostaríamos, mas nesse momento nós precisamos lembrar e precisamos confiar que Deus está no comando e que é nele que nós precisamos depositar e apostar todas as nossas fichas. Deus o habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Então Paulo aqui vai chamar uma atenção
que nós vamos abordar a partir de agora também, e que eu vou falar mais sobre isso na nossa próxima aula, onde nós vamos gastar uma aula inteira só para falar a respeito dessa questão da nova aliança. Paulo vai mostrar mais uma vez que os falsos profetas pregavam algo desequilibrado. Por quê? Porque os falsos profetas, eles centravam a base da fé deles na antiga aliança. Então eu não vou entrar no mérito muito agora do que é a antiga aliança e do que é a nova aliança, mas eu vou chamar já a atenção nisso, porque os falsos mestres que adentraram a igreja de Corinto, eles começaram a levar práticas e conceitos do que nós chamamos da antiga aliança, da lei de Moisés. E aí Paulo está chamando exatamente a atenção à igreja de Corinto quanto a isso, e dizendo o seguinte para eles: vocês agora estão debaixo da nova aliança. Paulo vai mostrar que na verdade a revelação de Deus começa então na antiga aliança, e ela vai desaguar ou se concretizar na nova aliança. Os judeus lá que adentraram na igreja de Corinto, querendo inserir práticas judaizantes, eles levaram então só a antiga aliança, e Paulo vai dizer: não, na verdade nós temos a antiga aliança e a nova aliança. Essas duas alianças, elas se complementam. Por quê? Porque a revelação, ela nasce na antiga aliança e ela deságua então na nova aliança. Vou trazer um exemplo só do que Paulo estava querendo explicar para a igreja de Corinto. Primeiro livro que nós temos, e aí é interessante também a gente observar por que é que hoje nós, como cristãos, nós lemos tanto o Antigo Testamento, que nós entendemos que é a antiga aliança, quanto o Novo Testamento, que é a nova aliança. Quando você vê então essa questão da antiga aliança e da nova aliança, a gente percebe o quê? A gente percebe que o livro de Gênesis lá, que é o primeiro livro da Bíblia, ele quando ele fala da queda do homem, ele vai destacar o seguinte: ele vai destacar que Deus faz uma promessa, que da mulher viria a semente que esmagaria a cabeça da serpente e restabeleceria todas as coisas à sua normalidade. Então, ou seja, da cabeça daquela mulher viria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali começa toda uma história da redenção de Deus para com o homem, e essa história ela começa então a se concretizar quando João Batista olha para Jesus e vira e fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo que começou sendo revelado na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, como nós chamamos, acabou se concretizando na nova aliança, ou no Novo Testamento, na figura de Jesus. O apóstolo vai destacar que é preciso olhar para as duas alianças, para que se tenha maior compreensão do que foi a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é por isso então que todo cristão precisa ter conhecimento tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Precisa ter conhecimento da antiga aliança como da nova aliança. Assim é preciso destacar que toda a lei de Moisés e os profetas olharam para o cumprimento da promessa em Cristo. Então, assim, na verdade, a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que viria a se concretizar na figura de Cristo Jesus. E é por isso que todos os simbolismos, aqui ó, assim só existe uma aliança que é explicada em duas etapas. Então nós temos dois momentos, um antigo e o outro novo, que se somados eles trazem uma conclusão. Antes se tinha o simbolismo do que haveria de vir, que é concretizado então com a vinda de Cristo. E aí é por isso que nós temos a questão da figura do tabernáculo, a figura do sacrifício do cordeiro, a figura da Páscoa, a figura do sábado. Então todas essas questões que estavam na antiga aliança, elas se concretizaram na nova aliança quando Cristo veio a esse mundo. Então, na verdade, um cordeiro que precisava ser sacrificado de tempos em tempos, foi imolado e sacrificado de uma vez por todas na nova aliança com a figura de Cristo. A Páscoa como nós vimos lá no Êxodo, lá no Antigo Testamento, ela se transformou o quê? Na ceia do Senhor, na nova aliança. Então aqueles simbolismos que
que existiam na antiga aliança, eles foram concretizados na nova aliança. E aí Paulo então vai trazer o desfecho do que ele fala no último versículo, que a letra mata e o Espírito vivifica. E aí, eu quero só chamar uma atenção rapidamente, porque esse versículo aqui ele é muito mal interpretado. É aquela velha história de que todo versículo bíblico que a gente tira ele do contexto, ele pode dar a interpretação que a pessoa quiser. Então, na verdade, quando nós fazemos um estudo bíblico, o cerne desse estudo, ou o pilar principal desse estudo, é de nós avaliarmos o que está sendo dito à luz do contexto geral, ou seja, de acordo com o contexto no qual ele está inserido. Então aqui a gente observa que esse versículo aqui, onde diz assim: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Tem muita gente que usa esse versículo e dá uma outra interpretação completamente equivocada, dizendo que na verdade você não tem que ler demais, não tem que estudar teologia demais, não tem que se concentrar demais em textos, etc e tal, porque aí acaba que você se torna um legalista. Porque na verdade o que nós precisamos é de poder, e poder nós temos por meio do Espírito Santo de Deus. E na verdade isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco, é um grande erro de exegese, é um grande erro de interpretação. Então aqui na verdade, o que Paulo está usando para falar sobre esse versículo, ele está complementando exatamente o que nós falamos anteriormente, sobre a questão da antiga e da nova aliança. Então aqui na verdade é que Paulo faz uma comparação entre a antiga e a nova aliança, não tem nada a ver com legalismo e poder. E aí Jesus é muito claro quando ele fala em Mateus 22, 29, que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e também não conhecemos o poder de Deus. Mas é impossível, como eu já falei algumas vezes, conhecer o poder de Deus sem ter conhecimento das Escrituras. As duas coisas precisam andar juntos. Quando Paulo trata da questão da letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está falando que na verdade o que mata é você permanecer na antiga aliança, sendo que Jesus já veio trazendo o quê? Os fatos da nova aliança. Concluindo rapidamente, para nós terminarmos nessa manhã, 4 pontos que eu queria chamar a sua atenção para que fique bem claro aí na sua mente. O primeiro deles: nossa vida cristã não pode ser construída em reconhecimentos humanos. Títulos humanos não provam nada. Então o que acontece? Como eu falei no início, os judeus estavam levando as suas cartas de recomendações lá para a igreja de Corinto, para mostrar que eles eram importantes. E aí eles falaram: olha, Paulo nem carta de recomendação tem. E Paulo está destacando exatamente isso. Olha, a título humano para Deus não tem valia nenhuma. E aí eu não quero que você incorra em erro, achando que pelo fato dos títulos humanos não ter nenhuma grande valia para Deus, não serve para nada. Não é isso. Não dê uma interpretação equivocada do que eu estou falando. Na verdade, não vão ser os títulos que vão te tornar melhor diante de Deus. Não vão ser os títulos que vão te recomendar mais diante de Deus. Na verdade, o que Deus quer é que nós tenhamos um coração quebrantado e contrito diante da presença dele. Mas certamente, quanto mais eu e você nos qualificarmos para falarmos das verdades de Deus, certamente nós seremos mais bem-sucedidos. Então, nós já tratamos, por exemplo, algumas vezes sobre dons espirituais. Uma vez que você sabe qual é o seu dom, você precisa trabalhar esse dom e começar a usar esse dom, e muitas vezes o seu dom ele vai ser complementado com conhecimento. E aí, para você adquirir conhecimento, você precisa fazer a sua parte. O segundo ponto que eu destaco aqui é que a maior credencial de um ministério ou uma vida bem-sucedida com o Senhor são as vidas que foram transformadas por Ele. E aí deixa eu te falar uma coisa importantíssima nessa manhã. Todos nós vamos prestar conta das nossas vidas diante de Deus. Todos nós. Alguns vão prestar contas não só da sua própria vida, mas de outras pessoas que estavam atrelados a ela, e nós teremos que ser muito bem sucedidos nessa prestação de contas. Então, na verdade, a maior credencial de um ministério
que a gente pode perceber que ele é um ministério bem sucedido. E aí, independente do que você tem ideia do que é um ministério, às vezes as pessoas resumem o ministério à vida de igreja. Está errado, completamente equivocado, porque lá na sua casa você tem um ministério, a sua família é um ministério que Deus colocou nas suas mãos, principalmente se tem pessoas da sua família que não têm conhecimento de Cristo, principalmente se tem pessoas da sua família que ainda não se converteram ao Evangelho. Então você tem um ministério nas suas mãos, e Deus vai lhe cobrar isso. E o sucesso do seu ministério é exatamente você dar testemunho de Cristo e levar essas vidas para serem transformadas pelo poder dele. O terceiro ponto aqui da nossa conclusão é destacar que a sua, a minha, a nossa suficiência e dependência precisam estar centradas no Senhor Jesus Cristo. Eu e você só seremos bem-sucedidos naquilo que nós realmente queremos realizar, seja na vida totalmente ligada à pregação do Evangelho, ou mesmo no seu trabalho aí profissional. As pessoas às vezes elas confundem, elas separam, olha, existe o trabalho da igreja e o trabalho secular. Lê do engano. Uma vez que você foi comissionado por Cristo Jesus, uma vez que você entregou a sua vida para Ele, tudo que você vier a fazer precisa ser para a honra e para a glória dele. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 31, você pode conferir depois, ele vai dizer assim: olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E para terminarmos, o cristão precisa ter a sua vida pautada na nova e eterna aliança. E dessa aliança nós falaremos mais no próximo encontro. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em Cristo Jesus. Um grande abraço.